Bom dia, pessoal! Na aula de hoje daremos continuidade aos contos populares, falando um pouco sobre as suas características e as importâncias que tem essa preservação dessa memória popular, desse imaginário popular. Começamos então com a seguinte citação de Charles Chaplin: "Quando me for, levarei um pouco de ti e deixarei um pouco de mim." Então, pessoal, realmente é isso que acontece não somente nos contos populares, mas também como em outros gêneros textuais que se usam das memórias pessoais, coletivas de uma determinada região, de um povo, de uma cultura. A pessoa que conta, essa comunidade, deixa um pouco de si, das suas características regionalistas ou pessoais. O conto popular pode revelar algo sobre o modo de vida de antigamente, pois, em geral, relata um fato que ocorreu há muitos anos e vem sendo contado de geração em geração. Vejamos então as características do conto popular. No conto popular, há poucos personagens e geralmente não apresentam nomes próprios. Ou seja, nem em todos os contos populares isso vai acontecer, mas em alguns sim, como é o caso daquele conto que eu apresentei para vocês, O Menino e o Padre. Ou seja, dizia o que era o padre, que era o menino, que era a mãe, que era a avó, mas não citava em momento nenhum do texto um nome próprio. Geralmente não apresentam informações sobre quando e onde ocorreram. Geralmente, pessoal, não é sempre que isso vai acontecer. Muitos contos populares apresentam uma linguagem mais informal e com marcas de oralidade, ou seja, com a marca da fala. Isso porque muitas dessas histórias foram transmitidas oralmente de geração em geração. Então, muitas dessas histórias vão ter essa marca de oralidade, como é o caso do conto que eu apresentei para vocês na aula passada, que o nome era 300 onças. O protagonista falava muito em vancê, guaiaca, muito pobre, dando características informais, ou seja, da fala que ele usava em seu cotidiano, e também uma marca de oralidade regionalista, ou seja, de uma determinada região do Brasil. O conto popular ele também não tem uma autoria conhecida, pois foram transmitidas oralmente e ao longo dos anos, e muitas dessas histórias são recolhidas pelos estudiosos e posteriormente que são escritas e publicadas. Tem diferentes intenções. Em alguns momentos pretendem educar o ouvinte, em outras querem divertir ou sugerir uma reflexão sobre uma situação, como, por exemplo, os valores da sociedade e da cultura próprios da época. Ação narrativa. Essa ação narrativa é como esse texto ele vai ser construído, esse conto popular. Assim como a narrativa de aventura que a gente viu no semestre passado, ele vai ser composto pela situação inicial, pelo clima, complicação e desfecho. Situação inicial, composição do cenário, da narrativa e da apresentação de seus personagens, marcadas pelo uso de texto descritivo e adjetivos. O clímax vai ser o ponto mais alto da história, vai ter o uso de verbos de ação, discurso, direto e indireto. Essa questão do discurso direto e indireto, digamos que é uma forma de estilo de escrita do autor. O discurso direto ele vai se caracterizar pela conversa direta entre as personagens. Já o indireto, ele vai ser quando o narrador é que vai contar o que as personagens disseram. Vejamos o exemplo. Exemplo do discurso direto. Joana falou:
Eu volto aqui amanhã. Isso é uma fala de Joana. Elisiário confessou: estou com sono. Uma fala de Elisiário. Já no discurso indireto, vai ser o narrador que vai contar essas ações. Joana falou que voltava lá no dia seguinte. Elisiário confessou que estava com sono. Então, dá para notar essa diferença entre o discurso direto e o indireto. Já na complicação, vai ser focado nas ações da narrativa e marcados pelo uso do verbo no tempo verbal pretérito perfeito. Já no desfecho, vai ser a resolução desse conflito que foi apresentado anteriormente e a apresentação do mistério. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula. A nossa atividade está sendo postada no grupo dentro de alguns minutos. Até a próxima aula.